Queridos irmãos, queridas irmãs catequizandas e catequizandos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nada é melhor do que iniciarmos qualquer trabalho que venhamos a fazer, quer profissional, quer religioso, como é o nosso caso, louvando, agradecendo, exaltando e glorificando ao nosso bondoso Deus pelas infinitas bênçãos que Ele derrama constantemente em nós, nos nossos corações. E por isso, então, nós vamos iniciar essa nossa conversa, esse nosso tema de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir primeiramente ao Divino Espírito Santo que venha nos iluminar, que venha abrir a nossa mente, todo o nosso ser, para que tudo que for falado aqui seja de sua vontade e também que Ele abra os seus corações também para que possam receber esses ensinamentos, essas colocações, enfim, tudo que for falado também e que produza muitos frutos também. Então, nós vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na minha maneira de ver, o matrimônio, o tema que vamos tratar hoje, ele deveria ser incluído também como exemplo no tema que fala do amor de Deus. É tão lindo esse sacramento, porque nele nós podemos verificar com grande profundidade também o amor de Deus direcionado para aqueles viventes, né, aquelas pessoas que se estão prestes a se casar. Né? Se não vejamos a respeito do amor do nosso Deus. O profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 1 do seu livro, no versículo 5, diz o seguinte: antes que fosseis formado, antes que fosseis gerado no seio, no ventre de tua mãe, eu já te conhecia e já te havia designado profeta das nações. Vejam vocês que palavras lindas, né? Antes da gente ser gerado. Ou seja, vamos imaginar que um casal está casado recentemente. Então, antes deles se copularem, vamos dizer assim, antes de haver o ato sexual entre eles para a geração de filhos, Deus já nos conhecia. Daí a gente pode ver a profundidade do amor de Deus. Ele não nos ama só como viventes, mas sim antes mesmo do nosso nascimento. Se não, vejamos. No livro do Gênesis, ou seja, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, também chamado Livro das Origens, Livro da Criação, no seu capítulo 1, nos versículos de 1 a 25, Deus fala da criação do mundo, né? Menos a criação do homem. Então, a Bíblia narra
a respeito da criação do céu, da terra, dos animais, dos répteis, enfim, do sol, da lua, enfim, cada parte desse nosso universo está narrado ali no livro do Gênesis, desde o capítulo do versículo 20, desde o versículo 1, versículo 1, até o versículo 25. Só que a gente tem que observar, muitas vezes passa despercebido para muitos de nós, ao ler a palavra de Deus, que o escritor sagrado escreveu o seguinte: quando Deus ia criar qualquer um desses elementos, qualquer uma dessas coisas, o sol, a lua, as estrelas, os peixes, os répteis, enfim, qualquer dessas coisas, o escritor fala que é o seguinte: Deus diz, faça-se o sol, faça-se a lua, faça-se as estrelas, né? Cada dia uma criação. E no final do versículo está escrito assim: e Deus viu que isso era bom. A diferenciação está aí. Deus viu que isso era bom. Então, começa a frase, começa o capítulo, começa o versículo dizendo: Deus, faça-se, né? E depois termina, e Deus viu que isso era bom. Então, como já disse, vai até o versículo 25. No versículo 26, por ocasião da criação do homem, já foi diferente. Deus aí já dá uma diferenciação, assim, de como o homem, como nós, né, o homem e a mulher, somos diferentes de tudo que ele criou. Então, o escritor sagrado começa dizendo o seguinte: façamos o homem, façamos, no plural, sendo que antes ele falava faça-se. Em relação a todas as coisas, Deus disse faça-se. Em relação ao homem e à mulher, não, ele diz façamos. Esse façamos no plural já é uma alusão à Santíssima Trindade. Primeira alusão, primeira referência à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, ele continua, né? Criou o homem, e o versículo fala também que ele colocou tudo que ele tinha criado antigamente, né? Tudo que ele tinha criado antigamente, ele colocou à disposição do homem. A palavra de Deus fala que Deus fala para o homem dominar, né? Dominar, quer dizer, reine sobre todas essas coisas. Tudo isso Deus criou e colocou à disposição do homem para que ele administrasse. Mas aí, chegando ao final do versículo, aí vem também uma observação muito importante. Aí está escrito que Deus viu que isto era muito bom. Outrora, quando ele falava que era bom em relação ao homem, ele acrescenta mais uma palavra, dá um sotaque, dá um tom especial, mesmo dizendo que o homem não é bom. O homem e a mulher são muito bons. Então, por aí a gente vê a diferenciação do amor de Deus ao lado do ser humano em relação a tantas outras coisas. E aí, criando o homem, mais para frente, nós vamos ver na palavra de Deus, em Gênesis, agora no segundo capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma companhia, uma ajuda, né, que lhe seja adequada. Né? Ele estava falando assim sobre a criação da mulher, né? Sobre a criação da mulher. Então, essa ajuda que lhe seja adequada é uma pessoa, né, que pudesse conviver com ele, tendo os mesmos sentimentos que ele, o mesmo coração, os mesmos sentimentos que ele, o homem, sentiu e sente também. Então, Deus cria a mulher, coloca a mulher junto com o homem, para que eles possam ambos serem felizes, um ao lado do outro. Né? Gênesis 1, versículo 27 a 28 diz:
Deus criou o homem à sua imagem. Deus os abençoou. Frutificai-vos, disse ele, e multiplicai-vos. Deus criou o homem e a mulher e disse a eles, né? Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Foi que nós acabamos de comentar, mas aqui tem uma observação que vai aparecer logo adiante dessa nossa explanação. Deus fala: multiplicai-vos, multiplicai-vos. Uma condição, primeira condição que Deus passou para o casal logo após a criação do homem e da mulher. Multiplicai-vos. Em Gênesis 2, versículo 24, Deus criou os nossos primeiros pais como esposos e os uniu para toda a vida. Deste modo, Deus instituiu o casamento natural. Em Mateus 9, versículos de 4 a 6, Deus elevou esse sacramento natural à dignidade de sacramento. Deus elevou esse casamento natural à dignidade de sacramento, ou seja, deu a esta união do homem e da mulher um valor sagrado, um valor sacro, um valor santo, né? Com as graças correspondentes para a missão que recebem. Então, esse casamento natural, esse casamento que outrora era um casamento natural, ou seja, um casamento normal, ele elevou esse casamento a um sacramento, né? O que é sacramento? Sacramento, como eu já disse, sacramento é uma coisa assim sacra, né? uma coisa, uma coisa assim sagrada, uma coisa que é sobrenatural, né? Em João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, Deus continua exaltando a, exaltando com profundidade a prioridade que ele tem pelo ser humano. Tanto que é que, na sua evangelização, Jesus, Jesus priorizou o homem mais uma vez, fazendo seu primeiro milagre num casamento. Todos nós conhecemos as bodas de Caná, né? As bodas de Caná, como eu já disse, o evangelista João narra precisamente no capítulo 2 do seu livro, dos versículos de 1 a 11. Então, por que Deus quis realizar o seu primeiro milagre num casamento? Porque para Deus, todas as outras coisas eram consideradas normais os seus acontecimentos, mas não, o casamento é algo excepcional aos olhos de Deus. Essa união do homem e da mulher perante Deus é algo indescritível, né? Indescritível. Continuando, o sacramento do matrimônio dá aos esposos uma graça especial para serem fiéis um ao outro e santificar-se na vida matrimonial e familiar, já que o matrimônio cristão é uma autêntica vocação sobrenatural. Olha que responsabilidade, olha que importância tem esse sacramento para nós, seres humanos, né? É uma graça especial para serem fiéis um ao outro, né? Isso aí a gente vai ver sobre a indissolubilidade do sacramento e santificar-se na vida matrimonial. Olha, santificar-se, o que quer dizer? Que nós fomos, com o nosso casamento, uma das obrigações principais do nosso sacramento, essenciais, podemos dizer, é santificar um ao outro, um ao outro.
Certa vez, fazendo aqui uma pequena analogia, quando eu fui escolhido para exercer o ministério extraordinário da comunhão, quando eu fui convidado para ser ministro da Eucaristia, melhor dizendo, aí eu todo eufórico depois do recebimento desta função, as pessoas chegavam para mim e perguntavam, nossa, que legal, você como ministro e tal, e como você tomou essa decisão? O que fez você tomar essa decisão? Eu orgulhosamente dizia, eu tomei essa decisão porque é uma maneira que eu achei para devolver para Deus tudo o que Ele havia e me concede na minha vida, né? Só que hoje a gente vê, né? Nunca a gente vai devolver a Deus tudo que Ele faz por nós. Quanto mais coisa você fizer em benefício do seu irmão, da sua vida espiritual, mais você será acrescentado em termos de bênção pelo nosso bondoso Deus. Eu estou falando isso para fazer uma comparação, como eu disse, em relação ao matrimônio. Estava comentando agora há pouco com meu amigo Júlio aqui. Antigamente, e sei que acontece muito nos dias de hoje, a gente casava mais pensando na nossa felicidade própria do que mesmo na felicidade do nosso cônjuge, né? Falei também, comentei com ele, que a gente pensava muito mais na vida sexual que teríamos, né? Uma vida sexual oficializada perante a igreja que teríamos, do que mesmo na vida espiritual que fala esse versículo para nós aqui da Bíblia, né? Santificar a outra pessoa. Então, nós temos, queridos irmãos e irmãs, que estão prestes a contrair esse importantíssimo sacramento, esse lindo sacramento, e pensem primeiramente em santificar a sua futura esposa, a esposa, por sua vez, também, que pense primeiramente em santificar o seu futuro esposo, porque somente agindo assim é que vocês serão um casal feliz, né, eternamente, ou seja, enquanto estiverem juntos. Né? O matrimônio religioso, ainda voltando ao que a gente estava falando, já o matrimônio cristão é uma autêntica vocação sobrenatural, né? Não é uma vocação assim normal, como existem várias vocações. Não, o matrimônio é uma vocação sobrenatural. O que quer dizer isso? É uma vocação que vai além do natural, claro, né? Então, é uma vocação que está mais ligada à nossa parte espiritual, ao nosso coração, ao verdadeiro sentimento de felicidade recíproca que está dentro do nosso coração, que deveria estar dentro do nosso coração, né? O matrimônio religioso é estabelecido com o consentimento livre de cada um dos dois contraentes, manifestado ao representante da igreja. O matrimônio, por sua natureza, está ordenado à geração e à educação dos filhos, ao amor e ajuda entre os esposos e a santificação pessoal. Isso daqui vem de encontro também o que nós acabamos de dizer. Enquanto eu me preocupo com a felicidade pela santificação da minha esposa, é claro que eu estou sendo santificado também, ou seja, há uma santificação pessoal em respeito à pessoa que deseja isso para o seu esposo ou para a sua esposa. Né? O que é o matrimônio? O matrimônio é um sacramento que santifica a união indissolúvel entre o homem e uma mulher, cristãos, e concede-lhe a graça para cumprir fielmente os deveres de esposos e de pais. Quando dois jovens resolvem se casar, devem preparar-se
com muito cuidado para receber esse sacramento. Devem procurar se conhecer para ver se de fato estão prontos para viver o resto de suas vidas, na companhia um do outro. Se existe verdadeiro amor entre eles, e não pura paixão sentimental que logo desaparece. Por isso devem rezar, por isso devem rezar. Essa observação, volto a frisar aqui na nossa conversa, eu e meu amigo Júlio, ele é que disse, rezar muito, e é verdade. A oração a gente já ouviu falar, se nós fôssemos dar uma definição do que é oração, aí certa vez o sacerdote me disse, a oração é a fraqueza de Deus. Se pudéssemos imaginar uma fraqueza de Deus, é a oração. Deus não resiste um coração contrito, portanto, queridos irmãos e irmãs catequistas, catequizandos e catequizandas, vocês devem rezar em todos os momentos das suas vidas. Agora, se já são noivos, procure rezar um para o outro, né? Preparando os seus corações e procurando ver se realmente, como diz aqui o texto, o que vocês sentem um pelo outro não é uma paixão, né, que logo desaparece, né? Precisam ver realmente se é um verdadeiro amor que alimenta o coração de vocês em relação a um do outro. A esse propósito, eu gostaria de dizer também o seguinte, fazendo um acréscimo aí, às vezes nós confundimos as palavras amar e gostar, né, como sinônimas, quando na verdade, em relação ao sacramento, elas têm uma diferença muito grande. O que é gostar? Gostar é aquilo que vem de fora para dentro do nosso corpo. Por exemplo, eu gosto muito de sorvete, eu gosto muito de um churrasco, enfim, gosto de tantas e tantas coisas. Ou seja, tudo isso aí está relacionado porque o gostar vem de dentro de fora para dentro. O que não acontece com o amar. O amar acontece exatamente o inverso. O amar vem de dentro do nosso coração, de dentro do nosso ser, de dentro da nossa existência para fora, né, em relação às pessoas, em relação às pessoas, em relação a tudo que nós propusemos a fazer nessa nossa vida, né? Então, a gente tem que ver se realmente o sentimento que eu sinto em relação à minha futura esposa, ao meu futuro esposo, é um sentimento de amor realmente, e não de paixão. As propriedades essenciais do matrimônio, quais são? As propriedades essenciais do matrimônio são unidade, ou seja, uma só carne, indissolubilidade, ou seja, união para todo o sempre, né? E abertura à fecundidade. Olha, essa propriedade, abertura à fecundidade, é uma propriedade que às vezes não é, não é assim prioridade para as pessoas que vão se casar, né? A gente conhece casais, graças a Deus, felizmente, não são tantos, mas que casam já com o pensamento de não terem filhos, né? Não fazer com que aconteça entre eles a, a fertilidade, né? E se esquecendo que a nossa vida é um dom de Deus. O maior dom que nós temos nesta vida nossa é o dom da própria vida. Basta a gente crer na ausência assim, de natalidade. Esses tempos atrás eu vi uma matéria, uma reportagem, dizendo que Portugal está exportando, né, importando jovens, né, porque lá a taxa assim, de jovens, né,
A taxa de idosos é muito maior do que a taxa de jovens, né? Então, por aí vocês verem que essas pessoas não estão assim levando a sério essa propriedade tão importante do matrimônio. O matrimônio concluído e consumado entre os batizados não pode ser dissolvido. Acabamos de falar sobre a indissolubilidade do matrimônio. Se os cônjuges separam-se, divorciam-se, separam algo que Deus uniu, né? Algo que Deus uniu. Contrariando, portanto, né, a, aquele propósito, né, falado por ocasião da celebração do matrimônio. Agora eu pergunto para vocês, quem é que celebra o matrimônio? Quem é o presidente, o ministro do matrimônio? Sei que muitos de vocês talvez pensem que o padre, né, ou o diácono é o ministro do matrimônio, ele que celebra o matrimônio. Mas o matrimônio é o sacramento em que o ministro, quem celebra o matrimônio, são os próprios noivos. Os próprios nubentes que são os ministros, os celebrantes do casamento. Em geral, o ministro dos sacramentos é um sacerdote que faz às vezes do único sacerdote Jesus Cristo, mas no matrimônio não. Mas no matrimônio não é o ministro, é apenas uma testemunha qualificada, testemunha que representa a igreja naquele momento, né? Representa a comunidade, representa a igreja para a comunidade naquele momento. Os sacramentos do matrimônio são os próprios ministros, como eu já acabei de dizer. A matéria do sacramento é a aceitação do contrato onde expressam livremente o consentimento. Ser livre quer dizer não sofrer constrangimento, não ser impedido por uma lei natural ou eclesial, né? Não sofrer constrangimento. Antigamente, talvez até hoje mesmo, mas em menor proporção, quando uma pessoa, uma mulher, uma moça se engravidava, se não era casada, então automaticamente vinha os pais, né, forçando ela a se casar com medo da reputação futura dela, né, com medo se ela viesse a ganhar neném, seu bebê solteira, seria de comentários negativos. Aí, nesse caso, é que entra o constrangimento. Ela vai casar por causa do constrangimento, né? Para evitar o constrangimento que seus pais sofreriam futuramente. Ser impedido, ou seja, não ter assim aquela propriedade da procriação, né? E uma lei natural ou eclesial está relacionado àquela pessoa que já é casada, né? Ou coisa semelhante assim. Então, ela estaria proibida por uma lei eclesial. A formação dos sacramentos são as palavras que eles dizem para significar se aceita o contrato, aquele famoso sim. Como o sacramento do matrimônio deve ser recebido? Como para todos os sacramentos, os noivos devem estar em estado de graça para se casar, de modo a poder receber todas as graças do casamento. Para isso, deve fazer uma boa confissão antes da cerimônia e de se aproximar da Santa Comunhão juntos. E com essa última recomendação que os noivos devem estar em estado de graça, eu encerro essa nossa conversa de hoje, desejando a todos vocês muitas felicidades, e que continue sempre optando pelas coisas boas, pelas coisas maravilhosas de Deus, que o resto nos será dado por acréscimo. Amém.